Bom, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui de revisão para o Enem, 600 questões, 600 mais questões Enem. Essa aula, nós temos o objetivo de resolver questões de fisiologia humana, falando especificamente sobre sistema digestório. Sistema digestório humano. Temos aqui uma questão do ano de 2010 e essa questão, ela inicia dizendo assim, para explicar a absorção de nutrientes. Eu já vou grifar logo aqui a expressão absorção de nutrientes. Para que ocorra a absorção dos nutrientes, nós temos no nosso intestino estruturas, são especializações, vamos escrever especializações. Essas especializações, elas são denominadas como microvilosidades. 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 Aí eu pergunto o seguinte, para que servem essas microvilosidades? Aumentar a área de superfície de contato do alimento com o intestino. Então, elas aumentam em grande quantidade, em grande concentração, a absorção desses nutrientes. A questão começa, então, dizendo, para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades, das membranas das células que revestem, aí eu grifo, células que revestem. Gente, células que revestem, essas células são o quê? Elas representam, só para contextualizar, elas são tecido epitelial. Tecido epitelial. Então, essas células que têm microvilosidades, especializações para melhorar a absorção de nutrientes no intestino, elas são do tecido epitelial. Na parte interna do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento, colocou 200 ml de água em 2 recipientes, tá? Aí a gente começa a pensar assim, por que o nosso intestino é cheio de dobras? Para aumentar a área de absorção. Dentro dessas microvilosidades são pequenos filamentos, o alimento consegue ter contato mais vezes, por mais tempo, e aí absorver de forma melhor também. Vai absorver, vai acabar caindo na nossa rede sanguínea, vai ser distribuído para o organismo como um todo, tá certo? Então, pensando aqui nessa questão de fisiologia, eu vou seguir com a leitura e vamos ver qual é o verbo dessa questão, o comando, na verdade, o que é que ela nos pede. E aí ela traz a seguinte colocação. Em um recipiente, ele colocou 200 ml de água. No primeiro recipiente, ele mergulhou por 5 segundos. Veja bem. Então, ele pegou 200 ml de água em 2 recipientes. O primeiro recipiente, ele mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso. Como na figura que vai aparecer logo abaixo, chamada de figura 1. No segundo recipiente, ele fez o mesmo com um pedaço de papel dobrado, simulando as microvilosidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso, que foi de 8 ml, e a quantidade de água absorvida pelo papel com dobras. Então, presta atenção, se eu coloco um papel liso, uma folha, aí eu pego lá a folha, essa folha ela está lisinha assim, então essa folha lisa em contato com a água, ela absorve uma quantidade X de volume de água. Mas se eu pego essa folha e vou fazendo dobras, dobras e dobras e mais dobras nessa folha, eu vou dobrando, 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 se eu abro ela, ela fica com aspecto meio sanfonado. Significa que aqui ela vai acumular mais água, ela vai reter mais água, e a proporção foi óbvia. 8 ml na folha lisa e 12 ml na folha com dobraduras. Perfeito? O que está acontecendo aqui para a gente entender melhor essa questão? Veja só. Está aqui. A área, 10 centímetros, está aqui, está vendo? 5. Está aqui 5 por 10, beleza. Aqui a mesma coisa, os mesmos 5 por 10. Só que aqui a folha estava com a superfície lisa e aqui a folha estava com dobras, um aspecto sanfonado. Aqui absorveu 8 ml de água e aqui absorveu 12. Pelo menos uma quantidade de mais 50% no processo. O que está acontecendo aqui para nós entendermos melhor? Ele diz assim, com base nos dados obtidos, infere-se, ou seja, eu posso afirmar que a função das microvilosidades intestinais em relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes intestinais é de qual é a função dessas microvilosidades? Aumentar a captação, aumentar a absorção. Mas em que alternativa eu tenho esse comando, na verdade? Eu vou na questão 470. Manter o volume de absorção? Não. Eu chego aqui e corto a palavra manter, não é manter. Eu aumento. Opa! Aumentar a superfície de absorção.
Achei a resposta para a nossa questão. Vai diminuir a velocidade de absorção? Não, pelo contrário, aumenta a velocidade. Aumentar o tempo? Não. Se absorve mais e mais rápido, faz o que com o tempo? Diminui o tempo. Tranquilo? Manter a seletividade na absorção? Vocês acham que quando eu faço aquele dobramento ali vai manter ou você vai melhorar essa seletividade de absorção? Então eu corto aqui a palavra manter. Ou seja, a função das microvilosidades no processo de absorção dos nutrientes no nosso intestino é aumentar a superfície de contato com o alimento, consequentemente, de absorção desse nutriente. Perfeito? Então, questão 470, resposta correta, letra B de bola. Vamos avançar para 471. Vamos ver o que nos traz, o que nos reserva essa questão 471. Também uma questão sobre sistema digestório, só que aqui agora já é uma questão sobre sistema digestório nos ruminantes. Vou fazer uma parte aqui. O boi, nós sabemos que ele é um animal ruminante e ele tem, na verdade, um estômago dividido em 4 cavidades. No estômago do boi existe uma correlação com bactérias, existe um mutualismo, uma relação ecológica harmônica entre seres diferentes, entre o boi e a bactéria. O boi, ele come o quê? Capim. E o capim tem o quê? Celulose. Mas a celulose do capim, o boi não digere. Ele precisa ter no seu estômago, em uma das cavidades, bactérias que vão produzir a enzima celulase para quebrar a celulose. Capturaram a ideia? Tem que ter uma bactéria que produz a enzima celulase. Esse boi, ele mastiga o alimento, depois ele engole e vai para uma cavidade, uma câmara, onde ele vai sofrer a ação dessas bactérias. O alimento vai fermentar, vai produzir essa enzima e vai começar a ocorrer a ação da enzima celulase sobre a celulose do capim. Quando eu pego a celulose, eu quebro ela em centenas, milhares de moléculas de glicose, o boi consegue se alimentar. Agora, a pergunta é, qual é o nome que eu dou a essas 4 cavidades? Ômaso, abômaso, folhoso e coagulador. Tá certo? Ômaso, abômaso, folhoso e coagulador. São as 4 cavidades dos ruminantes. No caso aqui dos bovinos. Ele traz a seguinte charge dizendo assim, colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Continua. E o que faremos? Aqui na realidade, culparemos as galinhas. Resumindo, qual é a correlação que ele consegue fazer da vaca, do estômago dela, do intestino dela e do aquecimento global? Simples. As vacas, ao liberarem gases da digestão, as vacas soltam pum. Vaca peida. Vaca rota. E liberam o quê? Metano. Quando liberam metano, o metano é um gás 20 vezes poluente à atmosfera para o efeito estufa quando comparado ao gás carbônico, que é o CO2. Mas vamos ver o que a questão está nos pedindo. Qual o comando dela, qual é? De acordo com os relatórios, a grande sombra da pecuária, aí ele continua dizendo, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Uma contribuição maior do que o setor de transportes. Então, o que o gado faz? Esse processo de ruminância, esse processo de decomposição e degradação, na verdade, do capim, gera gases. E gás metano no intestino do animal. Gerado pela fermentação das bactérias. Aí a pergunta, a criação de gado em larga escala contribui para... A criação de gado em larga escala vai contribuir para quê, na realidade? Vamos ver. Alternativas. O aquecimento global por meio da emissão de... Aí vai. O que o gado emite para a natureza para causar a poluição? O que o sistema digestório do animal faz? Metano durante o processo de digestão. A resposta já está de cara na alternativa letra A. Aqui, direto na letra A. Entretanto, eu preciso saber por quê. O animal produz óxido nitroso na ruminação? Não.
Clorofluorcarbono, não, isso aqui é o CFC, que tem a ver com o buraco na camada de ozônio, não tem nada a ver com o processo de produção durante o transporte. Pô, não faz sentido. O CFC é um gás que é usado na refrigeração, e quando ele escapa de um compressor desse, ele vai para a atmosfera e acaba provocando buraco na camada de ozônio. E detalhe, hoje em dia nós nem usamos mais o CFC como gás refrigerante. Existem outros gases como Freon 12, R134A, que são gases de alta energia cinética para conseguir resfriar e serem utilizados. Óxido nitroso, também não. Já imaginou se o gado liberasse óxido nitroso durante a respiração? Olha como é que essa letra D é incoerente. Ele fala de sistema digestório. Aí depois ele já coloca uma alternativa que não tem nada a ver com o sistema digestório e fala de respiratório e fala de óxido nitroso. Tá fora, corta. Dióxido de enxofre. Poxa, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens, ou seja, quando consome as pastagens, o gado converte isso em SO2. E aí solta um pum lá contendo ácido sulfúrico, né? Lógico que isso não existe, né, gente? Então aqui, já imaginaram se isso fosse real? Né? O gado comesse o capim, ocorresse uma reação química com óxido de nitrogênio e aí soltasse um pum à base de quê? De ácido sulfúrico. Pronto, derretiu o planeta, né? Acabou, já era. Então, não faz isso não. Pelo amor de Deus, resposta dessa questão, letra A. Alternativa letra A. Questão 471. 471. Alternativa letra A. Retornando aqui na questão 472, que fala sobre sistema digestório de outros animais. Ela diz assim, é em 2013, as serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas, fisiológicas. O que é isso? Quando eu falo alteração morfológica, é na forma do seu sistema digestório. Fisiológica é a função. Então, não esqueçam isso aqui. Toda vez que disser alteração morfológica em relação à estrutura, eu estou falando da forma. Forma. Então, há uma alteração da forma do sistema digestório destes animais e há também uma alteração no funcionamento. Aqui eu vou falar de função ou funcionamento, ok? Então, eu sei que estes animais têm um processo de adaptação específico para sobreviver em ambientes áridos e sobreviver em alguns períodos sem alimento, fazendo uma espécie de um jejum ali, aguardando uma próxima presa para poder obter o seu nutriente. Tá? Vamos acompanhando o decorrer do enunciado para ver exatamente o que essa questão nos traz. Vamos lá. Retomando aqui. Esses animais têm um aumento das vilosidades intestinais. Há uma questão anterior que eu falei sobre as microvilosidades. O que são microvilosidades? Especializações da membrana plasmática das células epiteliais do intestino delgado. Elas aumentam a captação de nutrientes. Então, essas serpentes elas têm muito mais vilosidades para ter o melhor rendimento. Elas absorvem muito mais nutrientes do alimento que elas capturaram do que as outras. Lá vai. Vilosidades e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê? O que elas maximizaram? A absorção de nutrientes. Elas maximizaram a capacidade. Olha que interessante. Aumentou o número de células e de estruturas de absorção e aumentou o número de vasos sanguíneos. Eu tenho que ter quem absorve e tenho que ter também quem transporta para o organismo, com a corrente sanguínea. Perfeito? Então, nesse mecanismo, qual é a resposta dessa questão 472? Vamos ver?
Vamos pensar assim. Na 472, aumentou o comprimento do trato gastrointestinal? Aumentou o tamanho do intestino dessas serpentes? Em momento nenhum ele falou disso no enunciado da questão. Ele disse que aumentou a quantidade de vilosidades. Eu posso ter um mesmo tamanho, uma mesma área, mas essa área está rendendo mais. Rendendo mais porque tem mais vilosidades e mais vasos sanguíneos. Área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. Aqui é a resposta. Então, eu sei que isso aumentou a área de contato. Quem é que faz o contato com o alimento? As vilosidades. Se eu passei a ter mais vilosidades, eu tenho maior área de contato. Mas eu também passei a ter mais vasos para transportar, para capturar essa substância que foi absorvida. Então, a resposta adequada para essa questão, alternativa, letra B. Vamos ver a letra C. Liberação de calor via irrigação sanguínea. Se eu libero calor, eu diminuo a eficácia. Por que vocês concordam que liberação de calor, se uma reação química está liberando muito calor, ela está fazendo processos exergônicos, exotérmicos, ela está tendo pouca eficiência? Porque quando eu aproveito o máximo da energia, eu libero pouco calor. Quando eu libero muito calor, é porque eu estou, abre aspas, perdendo para o meio. Eu estou tendo pouco rendimento, baixo rendimento, então não pode ser isso aqui. Letra D. Secreção de enzimas digestivas. Em algum momento do enunciado e do conhecimento que nós temos, citou enzimas digestivas para melhorar a absorção? Não citou, então essa alternativa está fora do contexto. Vamos à letra E. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Eu vou diminuir o tempo de permanência ou vou aumentar a absorção? Aumentar a absorção. Consequentemente, isso pode diminuir o tempo de permanência, mas não é o fator principal. Ficamos realmente nessa questão 472 com a alternativa letra B de bola. Perfeito? Vamos à questão 473. Ainda falando sobre sistema digestório humano. Bom, essa questão, ela já traz aqui a história da vesícula biliar, que é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Eu vou fazer um desenho para contextualizar algumas informações e vocês vão perceber como é que a coisa funciona. Aqui eu tenho a estrutura de um fígado, os lobos do fígado. Logo abaixo do fígado, nós temos uma estrutura de uma pequena bolsa, que é a vesícula biliar. Isso aqui em se tratando dos seres humanos. Só que aqui eu tenho a estrutura do estômago, a saída do estômago, aqui está o estômago. Olha a contextualização. Então, aqui temos o estômago. Aqui eu tenho a estrutura do fígado. O fígado produz uma enorme quantidade de funções no nosso corpo. Só para ter a noção, o fígado produz, realiza 500 funções diferentes no corpo humano. Uma delas é a produção da bile. Ô, Léo, a bile é formada de quê? Ela é formada por sais, ácidos, e também formada por colesterol. Colesterol. O colesterol é um álcool. Então, na bile eu tenho colesterol, eu tenho sais, que vão fazer com que o alimento baseado em gorduras, em lipídios, possa ser emulsificado. Curiosidade, a bile não contém nenhuma enzima. A bile não digere nada. Acrescente essa informação aí. A bile não contém enzimas, ela não digere nada. Aí ela faz o quê? Ela atua como uma espécie de um detergente. Ela emulsifica, ela torna possível a quebra com a ação das enzimas. Nesse caso aqui, eu tenho a estrutura da vesícula biliar. Vesícula. Essas informações vão subsidiar. Essa vesícula biliar, logo aqui, saiu do estômago. Eu tenho a primeira região do intestino delgado, chamada duodeno. Duodeno. Primeira região do intestino delgado. E preso aqui no duodeno, logo abaixo, eu tenho um órgão muito importante para a digestão, que é o pâncreas. Pâncreas. Olha bem isso aqui. Eu tenho fígado, eu tenho estômago, vesícula biliar e o pâncreas. Saindo, vejam que o pâncreas está diretamente conectado no duodeno.
Mas nesse mesmo lugar que o pâncreas se conecta no duodeno, eu tenho aqui um pequeno canal, um pequeno tubo, chamado canal colédoco. Canal colédoco. Colédoco. Esse canal colédoco, ele é responsável por fazer o quê? Trazer a bile da vesícula para o duodeno. Porque é no duodeno que vai acontecer a emulsificação das gorduras e a ação das enzimas. Olha como é que o processo é interessante. Eu falei para vocês que a bile, que é armazenada aqui, quem produz a bile é o fígado. Armazena na vesícula. A vesícula se contrai, expulsa esse conteúdo da bile por esse canal colédoco e joga ele no duodeno. E tudo isso é mediado pela ação de hormônios. Existe um hormônio chamado colecistocinina, que vai avisar a vesícula e ao canal colédoco para liberar a bile no intestino. Quando acontece esse processo, que a bile chega aqui no duodeno, o pâncreas já liberou seu suco pancreático contendo uma leva enorme de enzimas, como por exemplo a lipase. A bile chegou, emulsificou a gordura, a lipase vem logo em seguida e faz a quebra da gordura, faz a digestão. E ele está dizendo aqui, a vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada, ela é produzida no fígado. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam nesse órgão, devem ser removidos cirurgicamente. Dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos. Gente, esses cálculos são cristalizações contendo sais, contendo colesterol, e esses sais eles cristalizam e formam pequenas pedras, chamadas pedras na vesícula, ou cálculos na vesícula, e podem complicar todo o processo da digestão, causar quadros dolorosos absurdos, tá? Intenso. Nesse caso, nós entendemos que, vamos ver o comando da questão a partir dessas explicações. Entretanto, apesar de algum prejuízo, peraí, prejuízo? Como assim, professor? Se o indivíduo teve muitos cálculos na vesícula, ficou tão complicada a situação que a única intervenção que foi possível, cirúrgica, fez uma remoção da vesícula. Se esse ser humano removeu a vesícula, a primeira coisa que ele vai ter que mudar no seu organismo é a sua dieta. Porque ele vai comer qualquer coisinha que tenha uma gordura a mais, ele vai ter diarreia. Então ele precisa diminuir a ingestão de alimentos gordurosos, contendo muito lipídio. Ele vai precisar fazer isso, perfeito? E automaticamente ele vai ter que readequar o funcionamento, porque eu não vou ter mais um reservatório. A vesícula fica cheia, quando chega o alimento, ela descarrega. E se não tem vesícula, não tem reservatório, vai ter que ficar gotejando bile no intestino. E esse gotejamento é insuficiente para poder emulsificar, a depender da quantidade de gorduras que a pessoa comeu. Então altera. Ou seja, há prejuízo nas funções. Mas vamos ao comando dessa questão, entender melhor qual é a exigência. Questão 473. Causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. Aí vem o comando. A remoção cirúrgica desse órgão retardará. Pô, vai retardar. Eu não tenho mais a vesícula, não tenho mais um acúmulo de bile. Isso vai prejudicar a digestão das gorduras. Mas lembre, a bile não tem enzima. Ela vai dificultar a emulsificação. Aí vem a pergunta: o que vai ser retardado? O que vai diminuir nessa questão? Letra A síntese de glicogênio? Não. A síntese de glicogênio não depende da bile. Uma curiosidade: o glicogênio é um polissacarídeo. Fígado fabrica glicogênio? Sim. Tanto fabrica glicogênio como armazena. Ou seja, se você comeu muita glicose, o seu fígado, através da ação de uma série de enzimas e hormônios, como por exemplo, se você pensar na estrutura, tem hormônios como a insulina, o glucagon, que regulam isso, que vão mediar isso aí. Mas o fígado é um local de armazenamento de glicogênio, que é um depósito de glicogênio.
Quais são os dois depósitos que o corpo humano tem? Fígado e os músculos esqueléticos podem armazenar glicogênio. O fígado faz isso, mas não é função da bile. Vai alterar, vai retardar a produção da bile? Não, porque eu estou falando da remoção da vesícula. A vesícula não produz bile, ela somente armazena. Vai retardar a secreção de suco gástrico. O suco gástrico é produzido no estômago, não tem nada a ver com a vesícula. Vai retardar a produção de enzimas digestivas? Não, porque eu falei que a bile não contém enzimas. Opa, então me resta a digestão das gorduras. Se eu removo a vesícula, não vou ter o depósito. Digerir gorduras vai ser um sacrifício para o nosso corpo para emulsificar. Resposta correta dessa questão 473, alternativa letra E. Sempre volte ao comando. Vai retardar o quê? Vai retardar o quê? Para que você não perca o raciocínio, a linha de pensamento aí no processo. Então, questão 473, alternativa correta, letra E. Vamos para a 474. Essa questão é muito interessante. Quando eu penso na 474, ele diz: uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro, um mamífero, e após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio contendo os seguintes conteúdos. Gente, a carne, eu vou escrever aqui, carne contém o quê? Pô, carne é um alimento rico em proteínas. Proteínas, vamos atentar para isso. O macarrão é um alimento que vai ser rico em carboidratos. Eu estou colocando aqui o principal componente. A banha é um alimento que vai ser quase uma banha de porco, tá? Para fritar um alimento, alguma coisa assim, é rico em lipídios. Lipídios. O que eu tenho que atentar em relação a essa questão? Para que ocorra a digestão das proteínas, isso aqui vai acontecer preferencialmente no estômago. E para acontecer no estômago tem que ter um pH ácido. Perfeito? Macarrão é carboidrato. Ah, uma curiosidade. Carne também pode ser digerida no intestino delgado. Carne no intestino delgado, assim, proteína. A proteína que não quebrou totalmente no estômago, ela vai completar sua quebra, sua degradação lá no intestino delgado sob a ação da enzima protease. Uma protease pancreática, vamos colocar assim. Aqui, o macarrão vai ser quebrado inicialmente na boca, através de um pH neutro. pH neutro. A banha, lipídios, ela começa a sua quebra no intestino. Intestino delgado. E esse intestino delgado vai atuar com essa quebra no pH neutro. Bom, se eu entendi isso aqui, já vai me dar uma linha de raciocínio para pensar nessa questão. Ele vai botar essa enzima nesses tubos aqui. E eu vou ver em qual deles vai acontecer a digestão. Uma curiosidade, qual a enzima principal que atua aqui no processo da quebra das proteínas no estômago? A pepsina. Pepsina é uma enzima que é produzida pela mucosa, pela parede do próprio estômago. Pepsina. Inclusive, quando ela é produzida, ela está sob a forma de pepsinogênio. Ela é ativada com a liberação do ácido clorídrico, que é o pertencente ao suco gástrico. Qual a enzima que vai quebrar esse macarrão na boca? Amilase salivar ou pitialina? Pitialina ou amilase salivar. Qual a enzima que vai quebrar no intestino delgado? Não é uma enzima, são enzimas. No intestino delgado eu tenho o suco pancreático. Lá eu tenho amilase, protease, lipase e nuclease. Eu tenho enzimas até para quebrar ácidos nucleicos contidos no alimento. Que é isso? Pô, que beleza. Pensa comigo. Você comeu macarrão. No macarrão foi feito lá com carboidrato que tem o trigo. Que foi feito macarrão. Ali tem o DNA do trigo. Eu comi carne de boi, carne de frango. Seja ela branca ou vermelha, na carne tem o DNA da carne. Então lá no meu intestino eu vou ter que quebrar esse DNA, vou absorver o quê? O que eu vou absorver lá no meu intestino? As bases nitrogenadas.
As guaninas, citosinas, adeninas, timinas, tá? Então eu vou absorver os nutrientes. Vou conseguir absorver esses nutrientes. Mas eu preciso quebrar os ácidos nucleicos. Então tem nuclease para quebrar ácido nucleico. Vamos interpretar qual o comando que ele nos traz agora. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, que é o mesmo componente do estômago. E o pH da solução baixou para algo em torno de 2, que é o pH do estômago. Lá vai. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus, que é aproximadamente a temperatura interna do corpo da gente. Léo, mas a temperatura do corpo humano é 36,5. 36,5 temperatura de superfície, quando a gente coloca o termômetro na axila, tá? Agora a temperatura interna é um pouquinho maior, 37, vamos dizer. A digestão dos alimentos, do alimento ocorreu somente no tubo 1. O que tinha no tubo 1? Carne. A pergunta é: carne é um alimento rico em proteínas que se iniciará a digestão na estrutura do estômago sob a ação de HCl, que é o ácido clorídrico, mais a enzima pepsina. Perfeito. O que ele pergunta? De qual órgão foi retirada essa enzima do cachorro? Foi do fígado, foi do pâncreas, foi do estômago, da vesícula biliar ou do intestino? Uma que eu chegaria logo de cara e cortaria essa daqui. Porque vesícula biliar está falando de bile, bile não tem enzima. Não digere, ela emulsifica. Mas se foi pH ácido, carne, digestão, essa substância foi tirada de que região do corpo do cachorro? Foi tirado do estômago, automaticamente. Está aqui. Parabéns. Resposta correta dessa nossa questão 474, alternativa letra C. Bom, vamos retomar aqui com a questão 475, que fala do suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicada de pH com valores de 1 a 14. Só para entender, o pH é uma grandeza, chamado potencial hidrogênio iônico. Esse potencial hidrogênio iônico ele vai de 0 a 14. Então ele vai caminhando aqui, no caso, 1, 2, 3, 4, sendo que até o valor de 7, ele é menor que 7, ele é ácido. 7 aproximadamente aqui, neutro. Maior do que esse valor, ele já passa a ser um pH alcalino ou básico. Qual a interpretação que nós fazemos? A escala está aqui. Se o pH ficar na casa do ácido, ele vai ficar vermelho ou rosa. Então, pH, se a solução do suco de repolho roxo ficar rosa ou vermelho, eu sei que o pH é ácido. Se a solução ficar plenamente roxa, eu estou na casa de neutro, começando a caminhar para básico. Se a solução ficar azul, estou na casa do pH de 9 a 11, verde de 11 a 13, e maior que isso aqui já vai ficar amarelo, que é um pH extremamente alcalino ou básico. O que essa questão traz a mais de informação? Analisando melhor, vocês vão perceber aqui, utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, então ele quer duas coisas diferentes. Ele quer analisar o pH da saliva. Eu sei que o pH da saliva, ele é o quê? Aproximadamente 7, na casa de 7. Então ele é um pH o quê? Neutro. Já sabemos essa informação, pH neutro. Aí quando eu falo do suco gástrico, gente, atenção, saliva, óbvio, estou falando de boca, cavidade boca. Quando eu falo de suco gástrico, eu estou falando de estômago. Estômago, e o estômago vai apresentar um pH ácido aproximadamente entre 1,5 até 2,5. É o pH mais ou menos genérico do nosso estômago. Ou seja, vai ser um pH ácido. Então, teoricamente, qual é a resposta que eu vou ter? Na boca, ó, cuidado com o respectivamente. Então, é primeiro boca com pH neutro, depois lá. A boca, o pH vai ser o quê? Neutro, na casa aqui do roxo.
Mas no estômago, o pH vai estar na casa de 2, 2,5, vai estar na casa do vermelho. Então eu pergunto, respectivamente, essa é uma interpretação, você precisava da informação, você precisava saber que o pH da boca é neutro, aproximadamente 7, e o do estômago é ácido, em torno de 1,5 a 2,5. Essa é a informação básica de sistema digestório. Qual a resposta? Primeiro vai ficar roxo e depois vermelho. Roxa e vermelha como coloração. Resposta alternativa correta. Alternativa letra E. Então, a questão 475, alternativa letra E. Temos mais uma para resolver de sistema digestório, que é a questão 476. Vamos a ela. Vamos ver o que essa questão 476 está trazendo aqui para a gente. Enem de 2018, ela diz assim: para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Minha turma, eu já disse que lipídio é gordura, que quem emulsifica os lipídios é a bile. A bile emulsifica os lipídios. Ok? Então nós temos emulsificação dos lipídios através da ação da bile. A bile, o que é emulsificar? É diluir, é dissolver, para que possibilite a ação das enzimas. Perfeito. Aí ele diz, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Opa, a bile é formada por ácidos, sais e colesterol, para que ocorra esse processo de emulsificação. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Lá vai. Esses ácidos atuam no processo de modo a. O que esses ácidos vão fazer com a gordura em si? Eles vão fazer como? Eles vão hidrolisar a gordura. Hidrolisar, ele disse aqui que as gorduras são insolúveis em água. Quando fala da bile, emulsificar, a emulsificação assume um papel de detergente, de adstringência. Logo, eu vou dizer que emulsificar vai agir como detergente. O detergente, quando eu pego um detergente, um lava-louça, por exemplo, peguei um prato sujo de gordura ali, de uma carne, de um churrasco. Aquela gordura que fica meio que, o prato fica meio gorduroso, meio encebado no processo, ali já está utilizado, você vai lavar a louça, você joga o detergente. O detergente vai fazer o quê? Uma adstringência, ele vai desprender as moléculas de gordura, facilitando assim a remoção da superfície do recipiente. Então, na verdade, falar de emulsificação, eu vou lembrar de atuar como um detergente. Agora, quais são as demais respostas que essa questão nos traz? Vamos fazer a leitura. Nós já sabemos que a resposta correta é a letra B, agir como detergente. Agora, não pode ser letra A, porque não é hidrolisar. Vamos ver a letra B agora. É a nossa resposta. Tornar os lipídios anfifílicos. Não, se for fosfolipídio, eles já são anfifílicos. Ô, Léo, o que significa essa palavra anfifílicos? Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos o desenho de um fosfolipídio. Essa região do fosfolipídio, nós brincamos, dizemos assim, a cabecinha do fosfolipídio, essa região ela é hidrofílica. Hidrofílica. Ela tem afinidade com a água. Essas perninhas, elas são hidrofóbicas. Hidrofóbicas. O que eu quero dizer com relação a isso? Essa parte aqui gosta de água, tem afinidade com a água. Água é uma molécula polar, então essa parte hidrofílica ela é polar, afinidade. A parte hidrofóbica, que tem aversão à água, essa parte ela é apolar. Então eu sei que essa molécula do fosfolipídio, que é o exemplo que eu dei, ela é anfifílica. O que significa essa palavra? Anfi significa dois, em latim, dois eventos simultâneos. Simultâneos.
Dois eventos simultâneos, anfi. Fílico vem de filia, que é igual a afinidade. Afinidade. Então, dizer que um lipídio pode ser anfifílico, ele não vai tornar os lipídios anfifílicos. Grande parte dos lipídios já são anfifílicos por natureza. Então, quem são os lipídios que eu dei como exemplo aqui, que já são anfifílicos? O fosfolipídio, que é aquele, por exemplo, que está na membrana plasmática das células. Ser anfifílico é ter dois eventos simultâneos de afinidade. Ele tem uma afinidade de aversão à água, afinidade com água e tem aversão à água. Uma parte gosta de água, outra parte não gosta de água. Queridos, essa palavra anfifílicos também pode ser substituída por este sinônimo. Pode dizer assim, anfipáticos. Anfipáticos. Anfi, 2. Pático vem de quê? De empatia. Empatia. Que é igual a afinidade também. A mesma coisa. Empatia e afinidade. Então, nesse mecanismo, nós temos a palavra anfifílico ou anfipático. Já sabemos que a resposta a ser marcada é a letra B. Estou dizendo por que as outras são falsas. Como promover secreção de lipases. Qual foi o comando da questão? Ele está dizendo que emulsifica. Emulsifica é bile. Bile tem lipase? Lipase é enzima. Bile não tem enzimas. Isso aqui já está excluído ali do nosso processo. Corta aqui. Aqui. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. O que é trânsito intestinal dos lipídios? O deslocamento. Não tem nada a ver. Os lipídios vão ser deslocados junto com o restante do bolo alimentar através de movimentos peristálticos. Reafirmando a resposta da questão alternativa letra B. Então, vimos aqui agora questões sobre sistema digestório, enfatizando principalmente o sistema digestório dos seres humanos, mas também citou aí a questão dos ruminantes, citou a questão das serpentes, ok? Então, vamos a uma outra temática no outro momento de aula.